Somos igreja, e agora? Vamos aproveitar esses dias aqui de recesso, de férias, né? Enquanto agosto não chega, agosto a gente vai começar uma série aí que vai ser desafiadora. Enquanto isso a gente vai conversar um pouco sobre a igreja. Acredito assim que é um tempo que Deus preparou para isso. Porque eu tenho sentido isso, né? Nós somos uma igreja, e agora? O que fazer? O que é, né? O que implica em ser igreja? Aí eu queria que a gente começasse a pensar nisso, né? É lógico, a gente olha para a Bíblia, mas o exemplo da igreja, como é que a igreja começou? Porque quando a gente fala de ser igreja, e a gente olha ao nosso redor, nós olhamos por aí, tem tanta forma de ser igreja, não é verdade? Tem tantas igrejas por aí, e aí às vezes a gente fica confuso. Não dá para saber muito bem, e aí nós corremos o risco de fazermos igual a alguns ou igual a outros, mas não é o que nós queremos olhar para a Escritura, para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e aí a Bíblia vai responder para nós, não é verdade? Esse é o nosso desafio aqui hoje, e nos próximos 2 domingos, nós vamos conversar então sobre o que implica ser igreja, para você, para mim, para nós aqui, para nossa comunidade. Antigamente eu conversava com as pessoas na rua, a gente conversava, e aí alguém falava assim, eu sou católico. Essa pergunta, ela não respondia tudo, né? Porque logo depois dessa pergunta, a gente precisava perguntar, e aí, você é um católico praticante? Lembra disso? Lembra? Não era? Todo mundo se dizia meio que católico por aí, né? A maioria das pessoas, mas não bastava, porque católico não respondia. Mas você é católico praticante? Não, eu não sou praticante. Ou sim, eu sou praticante. Mas quando alguém perguntava assim, você é de qual religião? Ele, eu sou evangélico. Não existia a possibilidade, né? Não cabia, né? Não existia a possibilidade de eu ser um evangélico não praticante. Porque evangélico, né, quando alguém perguntava que religião você tem, né, aí você dizia, eu sou evangélico, então logo a pessoa concluía, você pertence, você é membro de alguma igreja. Claro que é, porque todo evangélico é evangélico porque é membro de alguma igreja. Membro é envolvido, faz parte. Não é verdade? Não sei se você não estava lá nos anos 80, se você não estava, eu estava, e era assim que era. Não é verdade? Mas hoje não é assim, e grande parte do que está acontecendo hoje é em consequência de uma atitude errada da igreja. A quantidade de igrejas que surgiram, igrejas da mídia, igrejas que estão por aí em megatemplos, essas pessoas, esses líderes, esses pastores, essas igrejas, eles não se importam com a questão da membresia. O importante é ter cadeira, o auditório cheio. Não quero saber o seu nome. Não me importa quem é você. Contanto que você venha todos os domingos, ou todos os dias, ou venha. Se você não estiver aqui, que outro venha. Se você parar de vir, eu não estou nem aí, eu não vou te ligar, não sei quem é você, porque outras pessoas virão. Igrejas por aí afora, que não tem sequer uma lista de membros. E por outro lado, outras igrejas que tinham, pararam de se preocupar com isso. Então essa coisa aí de ser membro, você é evangélico? Sou. Por que você é evangélico? Porque eu gosto de uma igreja ali, de vez em quando eu vou lá. Não, então você não é evangélico. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Deu para entender? Né? Porque quando a gente fala que nós somos membros de uma igreja, né? E nós aqui na semana retrasada, tivemos aquele momento tão legal de receber como membros muitos irmãos que estão chegando. E eu fiquei muito feliz, e a gente fica feliz. Mas eu queria conversar aqui, então, aproveitando essa ocasião com vocês, e com aqueles irmãos que já estão aqui, sobre os privilégios e sobre as responsabilidades. É assim, eu ouvi sobre Jesus,
eu entendi o Evangelho, eu compreendo o Evangelho, e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, e agora eu sigo Jesus, agora eu sou um cristão. O que implica essa decisão? A primeira lição que nós vamos receber de Deus, porque é a direção que Deus nos dá, a partir da Bíblia, é que quando eu me vejo crente, eu me vejo membro do corpo de Cristo, e por causa disso eu preciso procurar um grupo de irmãos que creem como eu creio, e aí a gente vai se organizar como igreja. Foi exatamente isso que aconteceu no começo, e é para esse cristianismo, para essa igreja, né, a igreja 1.0, sabe, a igreja que começa, a igreja matriz, a igreja lá de Jerusalém, foi isso que aconteceu lá, né? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, 41 até 47. Os que aceitaram a mensagem, né? Antes disso, nós vemos toda esse cenário todo do Pentecoste, né? 50 dias após a ressurreição de Jesus, 10 dias depois de Jesus subir aos céus, a eternidade, e os irmãos permaneceram em Jerusalém. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aconteceu algo maravilhoso, né? O Espírito Santo então marcou aquela grande reunião, os cristãos reunidos, e de repente eles ouviram um grande barulho e eles começaram a perceber algo entre os irmãos. Eram ali discípulos de Jesus, pessoas comuns, como eu, como você, que atenderam o chamado. Jesus falou para ele: Pedro, siga-me, e Pedro seguiu. Ele falou: Bartolomeu, siga-me, e Bartolomeu seguiu, e assim com todos, cerca de 144 irmãos. Eles estavam reunidos num lugar como esse aqui, e eles ouviram de Jesus. Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, e permaneçam juntos, Eram pessoas comuns, mas estavam ali juntos, porque eles obedeceram a Jesus. A única ordem direta de Jesus foi: fiquem juntos. E eles estavam ali juntos, em oração, no cenáculo. De repente, eles começaram a observar uns nos outros. O relato de Atos, no capítulo 2, diz que sobre cada um deles havia como se fosse uma língua, um sinal, uma língua de fogo. E eles começaram a observar entre eles. É assim, eu estou olhando para o meu irmão aqui, eu estou percebendo que ele recebeu uma graça de Deus. E de repente, todos eles estavam cheios do Espírito Santo. A igreja, os 144 irmãos que estavam ali reunidos. E de repente, aquilo extravasou, eles saíram daquele cenáculo e eles ganharam então as ruas e as praças de Jerusalém. Naquele momento, e as pessoas então não entendiam, e de repente Pedro se levanta, e ele faz o primeiro e o maior sermão de todos os tempos, né? Ele levanta e faz aquele sermão, o primeiro sermão da igreja, porque as pessoas estavam confusas, e ele se levanta e ele prega, ele explica o que estava acontecendo, ele posiciona, e ele chama toda aquela comunidade de Israel para o arrependimento, para crerem em Jesus, para seguirem Jesus. É assim que ele termina. Se você observar um pouquinho antes aí do 40 para trás, versículo 40 para trás. E irmãos, 3.000, de uma tacada só, né? Da primeira, Pedro pregou e de repente 3.000 pessoas se converteram e se entregaram, e de repente, de uma hora para outra, uma igreja de 144 pessoas, irmãos, já era de pelo menos ali 5.000, né? Aquela coisa toda de mulheres e crianças que não eram contadas. Já era uma comunidade muito grande. De uma hora para outra, a igreja, ela multiplicou de uma forma muito grande. De uma hora para outra, aquele grupo pequeno ali era muito grande. E é isso. Pedro falou: arrependam-se e creiam no Evangelho. Saiam dessa geração, escapem, fujam dessa geração adúltera. Saiam dessa situação. Venham para dentro do reino de Deus, essa chamada. E eles atenderam. Eu creio em Jesus. E agora? Está lá aquela multidão de milhares de pessoas. E agora?
é crer. Jesus fez o que Ele fez, e Ele é quem Ele disse que é. Enfim, e agora, o que fazer? Aquela multidão de pessoas. Aí nós começamos a ler aqui no versículo 41. Os que aceitaram a mensagem, né, todos esses milhares, foram então batizados. Foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse relato da igreja, nós vamos olhar para isso, irmãos, e aprender com eles. Cremos, aceitamos o chamado do Evangelho, e agora? E agora? Versículo 44 diz que todos os que criam, eles se mantinham juntos. Juntos. Todos os que criam estavam unidos. Esse é o primeiro privilégio da igreja. Eu queria compartilhar isso com vocês hoje. É privilégio, mas também é responsabilidade. A gente vai entender assim, é uma grande bênção, é uma alegria estarmos juntos, mas também é nossa responsabilidade estarmos juntos. A partir daquele momento, pessoas que tinham vindo do mundo inteiro, né, do Império Romano naquela época, pensa assim, naquela ocasião em Jerusalém tinha gente do mundo todo, é isso que Lucas fala. Todo o mundo conhecido da época. Porque eles iam como peregrinos para a festividade. Estava todo mundo lá, mas eles não moravam ali. Mas de repente, eles ouviram aquela mensagem. E aquela mensagem mudou a vida deles. E eles entraram em contato com o Evangelho, que é a boa notícia, a melhor notícia. Depois que eles ouviram aquela notícia, eles pensaram assim: minha vida mudou. Como é que eu vou voltar para a minha antiga vida? Não dá. E todas aquelas pessoas que tinham vindo passar um final de semana em Jerusalém, não voltaram para suas casas. Eles ficaram por ali. Não tinha como voltar. Como é que eu vou abandonar? Se é para ficar junto, eu quero ficar junto. Eu vou pagar o preço de ficar junto com os meus irmãos. Eles não quiseram voltar para suas terras, suas casas. E a cidade de Jerusalém, então, ela inchou. Sabe, essa coisa de receber gente de fora, né? Essa coisa toda que a gente está vivendo hoje. Crise de refugiado. Então, pessoas que foram passar o final de semana não voltaram mais para suas casas. Ficaram por ali em Jerusalém. Era para ser uma bagunça, né? Era para resultar em desordem. Mas não foi assim. Não foi isso que aconteceu. As pessoas então, elas entenderam. Depois que eu creio, eu não posso mais viver sozinho. Depois que eu creio, eu sou parte disso aqui. Eu creio, então eu não posso mais conceber aquela vida que eu tinha no passado. Eu sou parte do corpo. Eu creio, então eu sou parte disso aqui. Todos os que criam mantinham-se juntos. Eu queria convidar você a se comprometer com a unidade da igreja hoje aqui. Não abre mão de ficar junto. Não abre mão da oportunidade de se reunir com seus irmãos. Porque isso é ser igreja. Isso é ser cristão. Em primeiro lugar, estarmos juntos. Todos os que criam. Porque o que nos une, irmãos, é a nossa fé. Sabe, quando Jesus perguntou para Pedro,
As pessoas estão dizendo o que a respeito de mim? Lembra lá em Mateus 16? O que eles estão dizendo? Estão dizendo tantas coisas. Aí Jesus virou: e vocês? Quem sou eu para vocês? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: poxa, olha Pedro. Eu imagino Jesus muito emocionado naquele momento. Ele se emociona e fala: olha, Pedro, foi Deus que mostrou isso para você. E eu vou dizer uma coisa: sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Pedro creu. Os discípulos creram. A partir da fé dos discípulos, o Senhor Jesus edificou a igreja. Nós cremos, eu criei, você creu, e o Senhor então edifica a igreja. É a partir da fé, meus irmãos. Todos os que creem ficam juntos. Todos os que creem precisam ficar juntos. Precisam zelar pela unidade, pela união da igreja. Essa é a lição número 1, é direito, é benefício, mas é também responsabilidade estarmos juntos. No 42 diz assim que eles se dedicavam. Por que eles se reuniam? O que eles faziam quando eles estavam juntos? Em primeiro lugar, o ensino. Eles se dedicavam ao ensino. Ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, à sã doutrina. Eles se dedicavam, quando eles estavam juntos, ao ensino das Escrituras. É para isso que nós nos reunimos, irmãos. Nós damos muito valor para isso. Nós nos reunimos e nós nos dedicamos para o ensino das Escrituras, o ensino dos apóstolos. A igreja, quando ela se reuniu em torno do ensino dos apóstolos, ensino da doutrina dos apóstolos, irmãos. E eles se dedicavam nisso. É assim que a gente enxerga a igreja. É para isso que eles estão juntos. Por que a gente se reúne todos os domingos? É para isso. É o ensino dos apóstolos. É a sã doutrina, é a verdade da Escritura, e nós buscamos a verdade, né? Para nós os apóstolos são esses apóstolos da Escritura, não são os novos apóstolos. A gente gosta dos apóstolos originais, né? São os apóstolos da Escritura, é a palavra de Deus, é a revelação do Senhor, e a gente se dedica a ela, e por isso que nós gastamos tanto tempo, tanta energia nisso. É por isso que a maior parte das horas da minha semana eu gasto para vir aqui e ficar meia hora conversando com vocês. Porque isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós. Recentemente eu vi um pastor comentando que alguém falou: pastor, quer saber? Eu estou na igreja há 30 anos e eu me esforço aqui, eu não me lembro de nenhum sermão, de nenhuma mensagem. Eu tenho vindo à igreja todos os domingos e, pastor, eu não consigo me lembrar de nenhuma mensagem que eu ouvi. Isso é desesperador. Aí o pastor ficou pensando: poxa, é mesmo? Será que eu estou... Ele quase pensou, né? Será que eu estou perdendo tempo aqui? Não ficou nada. Quantos anos você está sentado aqui? Quantas semanas? Quantos meses? E você não se lembra, né? Aí, antes do pastor pensar alguma coisa, aí alguém já levantou e falou: não, mas sabe de uma coisa? Eu estou casado há 30 anos. E eu amo a comida da minha esposa, né? E ela cozinha para mim há 30 anos. E eu não me lembro do que ela me preparou ontem. Não me lembro do que ela me preparou. Eu sei que estava bom, né? Mas eu não me lembro o que ela fez para mim. Imagina nos outros 30 anos. Mas eu sei que o que ela fez me manteve, me alimentou, me nutriu. Eu sei que todas as refeições que eu comi me mantiveram firmes e vivo. E aí o pastor entendeu a mensagem, falou: é isso. O que nós fazemos aqui, né, em torno da palavra de Deus, e nós buscamos orientação, e é esse alimento que nos mantém firmes, vivos, alimentados, nutridos da palavra de Deus. A comunhão, eles se dedicavam à comunhão.
é dar valor à comunhão. O que nos une é a nossa fé, irmãos. É aquilo que eu penso acerca de Jesus e o que Ele fez por mim. E quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, e aí eu olho para o lado, eu percebo que tem mais alguém que também entendeu isso, e tem mais alguém que também entendeu isso, e que hoje entregou sua vida para o meu Senhor, que agora é Senhor dele, agora Ele é nosso Senhor. Isso é muito importante. A igreja precisa entender o valor da comunhão. Aquela igreja que começou em Jerusalém, hoje ela está aqui no Brasil, em São Paulo, na Zona Sul, porque eles obedeceram. Era uma orientação simples: fiquem juntos, dediquem-se ao ensino da palavra de Deus, dediquem-se à comunhão. Isso quer dizer que você tem que priorizar toda oportunidade de estar junto com seus irmãos, entender o valor espiritual dos nossos encontros, o valor espiritual de ser parte, membro do corpo. Eu não sou uma pessoa que vem, senta e vai embora, e se eu decido sair da igreja, eu nem preciso falar para ninguém, eu vou embora. Não é assim, isso está totalmente errado. Eu sou parte, eu sou membro do corpo, eu tenho comunhão com aqueles irmãos. A comunhão que automaticamente leva a gente para o partir do pão, é o que nós fazemos aqui uma vez por mês. Isso para nós é muito importante. O Senhor Jesus disse que era para a gente fazer isso sempre. E se a igreja, não dá para fazer em casa, né? Nós temos ouvido, eu ouço muitas vezes: a igreja sou eu. A igreja sou, aquela coisa, a igreja somos nós, que a gente ouvia até um tempo atrás. Hoje a igreja sou eu. Eu sou a igreja. É uma verdade isso, mas por outro lado não é. Eu não sou a igreja. Sozinho eu não sou a igreja. Não sou a igreja. Aí alguém fala: a igreja sou eu. Eu escuto um vídeo na internet, eu estou lá ouvindo a palavra de Deus, eu faço aqui a minha oração. Aí eu já ouvi isso. Eu vou lá e eu pego um suco, eu me lembro de Jesus, aí eu tomo o suco de uva, ou o vinho, o pão, ou sei lá o que, e eu faço isso em memória de Jesus, e para mim tá bom, eu sou igreja. Claro que não, irmãos. Engano. Não dá para ser igreja sozinhos, né? O partir do pão, ele só é partir do pão em comunidade. Então, a comunhão liga a prática da igreja. A gente faz junto porque nós cremos, e tudo que a gente faz está ligado ao que nós cremos. E quando nós nos reunimos uma vez por mês, irmãos, e aí nós chamamos da mesa do Senhor, porque foi assim que Ele disse que era: é a minha mesa, eu vou oferecer para vocês o meu corpo, eu vou oferecer para vocês na minha mesa o meu banquete, o meu sangue. E a igreja então tem feito isso desde aquele primeiro momento. E os primeiros irmãos, a primeira igreja: eu creio em Jesus, e agora? Opa, é só ficar junto. É só nos dedicarmos ao ensino das Escrituras, o ensino dos apóstolos. É só a gente se dedicar à comunhão. É só a gente não abrir mão do partir do pão. Do momento, Jesus falou: olha, se vocês fizerem isso, comerem e beberem em memória de mim, vocês vão ser abençoados. E a igreja tem observado isso desde lá. E nós fazemos aqui isso juntos. E eu vou incentivar você a não perder esse momento. Você não pode abrir mão disso. Nós fazemos em memória do Senhor, entendendo, discernindo o corpo, e por isso somos abençoados. Porque quando as pessoas fazem isso sem entender e sem discernir, conforme diz Paulo em Coríntios 11, eles são amaldiçoados. Mas quando nós fazemos entendendo e discernindo o corpo de Cristo, a igreja é abençoada. E ele fala que a igreja se reunia e ela se dedicava também em oração. Uma coisa é a gente orar sozinho, outra coisa é nós nos reunirmos em oração.
Eu tenho visto isso entre nós, irmãos. Às vezes eu vejo, eu vou na casa, vou num grupo pequeno aqui, aí está lá com a listinha, nós estamos orando. E a gente está orando juntos, né? Juntos. Tempo atrás a Silvana, né? Ela é lá no grupo dos Barbosa também, junto lá com a Gabi, com Marluce, elas dizendo que nós estamos orando e nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos aqui, nós oramos e nós compartilhamos e nós concordamos a respeito das questões. Irmãos, a gente precisa se dedicar nisso. Oração. Louvando e tendo a simpatia de todo o povo. O cenário não era bom, irmãos. Jesus tinha sido morto de uma forma cruel. Foi algo terrível. Foi trágico. Uma situação terrível. Imagina, o Senhor que eu amo, que eu sigo, ser colocado numa posição daquela, e humilhado daquela forma, e morto daquele jeito. De repente, as pessoas ali, os cristãos, se você acompanhar no livro de Atos, né, capítulo 3 de Atos, mostra Pedro e João. Eles voltaram para a vida comum, nada mais era como antes, e eles foram para o templo, e eles chegaram no templo. Aquele aleijado falou para Pedro, como todo dia ele tinha falado, ele sempre falava aquilo, me dá uma esmola. Pedro falou, não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus, e o que eu tenho eu te dou. E a partir disso, as pessoas começaram a perceber que aquele grupo, né, de pessoas que haviam crido em Jesus, estavam diferentes. Eles eram diferentes. Foi essa a reação do Sinédrio. Eles olharam para ele e falaram, caramba, a gente acabou de matar o cara, e nós estamos vendo 2 deles agora. Esses 2 se parecem com ele. A gente matou. Agora esses 2 aí estão parecidos com ele. Pedro e João, e eles saem, eles falam, eles conversam com os irmãos. Eles são punidos e eles recebem um alerta, não falem mais sobre Jesus com ninguém. Eles saem ali daquela surra, daquela prisão, e aí eles fazem aquela oração, lá no capítulo, muito bonito, irmãos, lá no capítulo 4, eles oram e falam, Deus, dá coragem para a igreja. Eles proibiram a gente de falar sobre o Senhor, nós não vamos parar de falar. Aí Pedro levanta e fala, Deus, dá coragem, ousadia, para que a gente continue falando sobre essa boa notícia, isso que aconteceu. E eles continuaram falando, irmãos. Eles continuaram falando. E a igreja continuou acontecendo. Louvando e tendo a simpatia de todo o povo. Essa mudança que aconteceu em Jerusalém, a igreja em ação. Né? Lembra, Jesus falou para Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E sabe, Pedro, as portas do inferno, as grandes muralhas do inferno, elas não vão ser capazes de impedir o avanço dessa igreja que eu estou edificando. E ela vai ganhando espaço nesse mundo, né? Sinalizando o reino de Deus. Então é isso, Pedro, é isso que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Aqueles poucos irmãos, de repente, eles estavam sendo ali testemunhas vivas do Senhor, e dizendo o que Jesus tinha feito e quem Jesus era. E eles estavam juntos, se dedicando ao ensino da palavra de Deus, se dedicando à comunhão, se dedicando ao partir do pão e às orações. É isso, básico. Louvando Deus o tempo todo, tendo a simpatia. Era para ser um caos, né? Uma cidade que recebe muitos e milhares de imigrantes de uma vez só. Não, porque a igreja, ela era unida, né? E ela desenvolveu aquela prática de, se você está entre nós, nós vamos cuidar de você, né? E eles dividiam tudo que eles tinham. É por isso que eles precisaram vender as propriedades, porque tinha gente ali que não tinha onde morar e estava morando na rua. E aí eles colocavam para dentro, eles se separavam, e a igreja em Jerusalém foi se assentando, e o povo começava a olhar para aquilo, o que está acontecendo no meio daquele povo? Então, sabe, Jesus que a gente matou, que a gente falou que foi legal, que a gente comemorou, então,
Eles estão falando aqui que está errado a gente ter matado ele. Nós pecamos. Nós precisamos nos arrepender, que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. A gente errou. Eles estão dizendo isso. E aí as pessoas, e a igreja, o crescimento da igreja, né? Não precisa de estratégias, plano de marketing. A igreja caía na graça do povo, na medida em que ela louvava ao Senhor, e o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Eu creio, então eu sou parte da igreja. Eu sou membro do corpo. E aí eu vou me dedicar, junto com os meus irmãos, à comunhão. Junto com os meus irmãos ao ensino da palavra de Deus. Junto com os meus irmãos, eu vou me dedicar ao partir do pão e às orações. Eu convido você a fazer parte da igreja, irmãos. Eu não sei qual que é o seu nível de compromisso com a igreja, mas essa coisa de ficar assistindo culto e depois ir embora e seguir com a sua vida não está certo. Isso não é ser cristão de verdade. Ser cristão é você ser membro do corpo. É por isso que a gente aqui tem uma lista de membros, né? E o seu nome está aqui na lista. E você é comprometido com essa comunidade. Você é comprometido com esses irmãos. Porque aqui nós estamos estudando a palavra. Aqui nós estamos em comunhão. Aqui nós estamos expondo a mesa do Senhor Jesus. Nós estamos em oração. Aqui nós fazemos isso juntos. Você que está assistindo pela internet fica pensando, tá bom, eu estou aqui, estou ouvindo a palavra, está tudo bem, mas a internet é uma bênção, não é verdade? Eu acho que é sim. Mas você precisa do corpo de Cristo, você precisa fazer parte, você precisa se envolver, você precisa estar comprometido com o sustento financeiro também. Gente, é tudo integrado, Somos parte, nós estamos unidos. A igreja tem uma visão, a igreja tem uma missão, então nós estamos unidos nisso, nós vamos chegar lá. É isso. O Senhor Jesus nos deu uma missão, ser discípulos e fazer discípulos, é isso que nós vamos fazer, nós estamos aqui juntos para isso. O que nos une é a nossa fé em Jesus. Os que criam estavam juntos. Amém, irmãos? Comprometa-se com a igreja, o corpo, não é instituição, essa coisa de instituição, não, é comprometer-se com o corpo, uns com os outros, com a visão da igreja, né? A visão da igreja não é nada espetacular, não, é obedecer o que Jesus mandou, e a gente está aqui para isso. Envolva-se, comprometa-se. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Queria dizer que a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos domingos.